É curioso o fato de o setor de franchising brasileiro, desde a sua existência, ele nunca ter apresentado um crescimento negativo no desempenho de faturamento dos franqueados. Mesmo com a economia brasileira ela passando por diversos momentos de recessão econômica, instabilidade política, transição monetária. Se você olhar a economia, ela sempre tem altos e baixos, né? Nenhuma empresa está sempre crescendo. Mas as franquias, elas nunca apresentaram um crescimento negativo. Um pouco estranho, né? A entidade que desenvolve estudos sobre o desempenho do franchising no Brasil é a mesma entidade que também promove a venda, né? Então, é a Associação Brasileira de Franquias, a ABF. A ABF ela foi criada oficialmente em julho de 1987 por um grupo de empresários. E ao longo da existência da ABF, não se vê números negativos de crescimento de faturamento nesse setor, enchendo os olhos de quem busca fazer um investimento através da entidade, da confirmação de que está fazendo a escolha certa, de que as franquias só crescem. E o portal do franqueado, de onde eu retirei essas informações, ele desenvolveu um comparativo entre o crescimento do PIB brasileiro e o crescimento do faturamento do setor de franchising. E é possível observar um grande descolamento muito condizente com a realidade da nossa economia. Primeiro foi feito um comparativo com o histórico entre os anos de 1993 e 1999. No ano de 1994, o faturamento do franchising brasileiro cresceu um absurdo, cresceu 60%, enquanto que o PIB brasileiro ele teve um crescimento apenas de 5,85%. Nos anos subsequentes, 1995, crescimento também muito expressivo, 24%, enquanto o PIB crescia 4%. E essa escalada permaneceu aí até 1999. Então, assim, crescimentos realmente surpreendentes, talvez um pouco relacionado ao início do franchising no Brasil. E o segundo comparativo que eles elaboraram foi feito, então, entre os anos de 2002 e 2020. E, novamente, o setor de franquias ele apresenta um crescimento muito descolado da curva do PIB no Brasil, que é algo muito incomum de se acontecer, porque o PIB de uma economia ele é um reflexo de todos os setores econômicos do Brasil. Ou seja, o PIB ele é a média de todos os setores. Se o PIB é 1% e tem um setor, por exemplo, crescendo 20%, provavelmente algum outro setor está com um desempenho muito abaixo para isso se equilibrar em 1%. A gente pode observar que mesmo que em períodos de estagnação ou recessão econômica, né, o setor do franchising ele continuou a crescer com números expressivos, algo que gera muitas dúvidas sobre a confiabilidade dos dados apurados pela ABF. Observe que nos anos de 2015 e 2016 a economia brasileira apresentou um crescimento negativo de 3%. E, ao contrário, o setor do franchising, nesse mesmo período, ele teve um crescimento positivo de 8%, um tanto quanto estranho, na verdade. Se a gente considerar que a média do PIB significa essa média, né, dos setores, né? Então, se a franquia teve um crescimento de 8% e o PIB um negativo de 3%, significa que alguns setores tiveram realmente que cair muito, verdadeiros absurdos. Então, por uma outra ótica, fazendo um breve comparativo sobre a dúvida do crescimento desse setor no Brasil, a gente pode observar na matéria publicada em 11 de dezembro de 2013, que é uma matéria feita pelo consultor e proprietário da Riso Franchise e também que é um cofundador da Associação Brasileira de Franquias. Nessa matéria, esse cofundador ele cita que a rede de franquias ela vai continuar crescendo, especialmente ela deve melhorar o índice de produtividade, que é muito baixo no Brasil, né? A gente tem uma média de 16 franquias por franqueador, e no mercado americano existem aproximadamente 1.500 franqueadores, e a média que cada franqueador possui é de 670 franquias, quase 10 vezes maior que o nosso, né? Então, analisando essa projeção que ele tinha, que foi feita,
pode-se notar que o setor de franchising brasileiro, até 2019, ele cresceu a metade do projetado para o ano de 2018. O projetado no estudo é que até 2018 iriam existir 307 mil unidades franqueadas. E que os números da ABF, na verdade, mostram que existem 153.700 unidades franqueadas. Isso em 2019, só que a projeção era até 2018. E a média é de 55 franquias por rede. A projeção só errou a metade do número, né? Isso comparado ainda um ano além. É interessante também perceber que mesmo com toda a tecnologia e desenvolvimento dos Estados Unidos, eles possuem apenas 1.500 franqueados. Eles são uns verdadeiros fracos. Porque no Brasil a gente é foda. A gente já tem 3.000 franqueadores. A gente tem que sentir orgulho de tantas franquias boas que tem no Brasil. Só que não, infelizmente. Virou um negócio muito fácil no Brasil de se tornar franqueador, despertando cada vez mais, então, a necessidade da gente investigar a confiabilidade dos dados que são divulgados pela ABF sobre o crescimento do faturamento dos franqueadores. Também o autor do portal do franqueado, ele entrou em contato com o departamento de inteligência da ABF e ele identificou algumas coisas que estavam um pouco incoerentes. Por exemplo, eles divulgavam 50 maiores franqueadores em números de unidades em 2019, só que a maior parte, muitos desses franqueadores, eles não sequer informavam o número de unidades em 2018. Se eles não têm nenhum número de unidades em 2018, será que eles sabem mesmo o faturamento dessas empresas? Será que a ABF não possui um controle, obrigatoriedade na declaração das informações anuais dos associados? Como é que ela tem um controle de faturamento se ela não tem nem isso? Outro ponto que gera ainda mais dúvida é de que forma que são levantados os dados pelos franqueados associados, pelos franqueadores associados. Será que os faturamentos deles, será que são verdadeiros ou será que simplesmente cada franqueado diz quanto ele faturou e eles simplesmente aceitam? Por que eu diria que foi mal, né? É que nem o Zé, né? O Zé... coloca lá que a gente faturou 40 milhões ano passado, vamos dar um bom aí, vamos dizer que a gente é uma franquia bala. Assim as franquias parecem confiáveis, só que o portal do franqueado ele também já identificou diversos casos de franqueadores que manipulam os números para tentar convencer os investidores. Como é, por exemplo, o caso da franqueadora Top Spa Car, que numa matéria publicada em junho de 2019 pela Folha de São Paulo, ela dizia que faturava 10 milhões de reais e possuía 87 unidades franqueadas. E em agosto de 2019, provavelmente uma matéria paga, menos de 2 meses depois, né? Então foi publicada pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios que a Top Spa Car faturava 40 milhões de reais, possuía quase 100 unidades franqueadas. Em menos de 2 meses, entre uma matéria e outra, eles multiplicaram o faturamento passaram de 10 milhões para 40 milhões. Eu não sei a droga que esses caras estão usando, mas se alguém descobrir, eu quero um pouco também, tá? Por causa do franqueado, ele procurou então averiguar essas informações. E sequer ele localizou unidades em atividade, ficando claro que nenhum desses números efetivamente existia ou eram verdadeiros. Todos esses números eles foram simplesmente produzidos intencionalmente para ludibriar investidores que são simplesmente espalhados essas notícias pela mídia. Essa deveria ser a função da ABF, proteger os investidores de falsas informações. A franqueadora, inclusive, ela aparece indicada pela ABF. Ela pertence à ABF, né? Ela é associada, sendo citada como uma franquia de sucesso. Enquanto que essa franqueadora estampa na página da ABF, ela é procurada pela Justiça do Rio de Janeiro e sequer as autoridades conseguem localizar o paradeiro do proprietário. Portanto, é muito importante que o investidor ele não se aconselhe pelos números da ABF, ainda mais por se tratar de uma entidade que possui interesses na promoção desse mercado, ela lucra com isso. O único órgão brasileiro que detém a real informação sobre o faturamento do franchising brasileiro é a Receita Federal. Esses números provavelmente nunca vão chegar ao conhecimento dos investidores. Mágica não existe. Desconfie dos números milagrosos. E se uma franquia é tão boa,
Por que então os franqueadores não pegam o dinheiro com um banco, por exemplo, e saem abrindo unidades, já que ela é tão milagrosa? Meus amigos, nem tudo que reluz é ouro, mas um like seu e uma inscrição no meu canal pode fazer a diferença. Muito obrigado e fique com Deus. Até a próxima!